Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico. E hoje vamos falar sobre Jesus em ação com os seus discípulos e qual a base estruturada para o seu ministério. Nós vimos aqui nos vídeos que estamos compartilhando nessa última série sobre a liderança de Jesus e os seus discípulos. Nós vimos na semana passada quais as características que Jesus via nos seus discípulos. Então você passeia por aqui pelos cards e você vai estar acessando os vídeos e você vai ficar por dentro do pano de fundo histórico para esse estudo, essa série que nós estamos fazendo agora. Então, para fundamentar hoje, vamos ler Marcos capítulo 3, verso de número 14, que diz assim: E nomeou 12 para que estivesse com ele e os enviou para pregar. A primeira característica que nós vemos aqui é que Jesus tinha que fazer uma formação com esses discípulos que estavam recebendo agora uma nova mentalidade. Eles estavam sobre o pano de fundo histórico do domínio romano, politicamente, com a base dos partidos políticos e religiosos também que predominavam na época de Jesus. E você vai ver no vídeo da semana passada, você vai ver essa informação com mais detalhe. Então vamos pensar aqui. Jesus tinha que preparar esses discípulos para essa nova visão e essa nova oportunidade. E nada mais justo e mais importante do que chamar essa turma para andar com ele. Aqui fala da desconstrução de uma base antiga para estruturar uma base nova. O próprio Jesus diz que não se pode colocar remendo novo em panos velhos, porque automaticamente os panos velhos não suportarão a costura e a resistência do novo tecido. Jesus diz também que não se coloca vinho novo em odres velhos, ou seja, ele estava preparando os discípulos para receber essa nova instrução. Portanto, o primeiro critério dessa formação é a desestruturação das nossas bases antigas. É impossível a gente estabelecer uma nova base estruturado em bases antigas e ruídas. Jesus não veio fazer nenhuma briga, nenhuma guerra entre Antigo e Novo Testamento, mas ele instaurou uma nova era, uma nova oportunidade, um novo entendimento dos homens com relação a Deus. Nós falamos, por exemplo, em um vídeo anterior, que Jesus tinha interesse em alcançar o maior número de pessoas. É João 3,16 que diz assim: porque ele veio para salvar o mundo. Então, por que diz o texto sagrado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus veio trazer essa vida eterna, se Jesus veio trazer essa base, precisava de discípulos que acreditassem nessa vida eterna e que também acreditassem na proposta do Evangelho. Então começa aqui a desconstrução de uma solidez, numa visão panorâmica que eles tinham, da expectativa em um Messias nos moldes do libertador, do libertário que vinha num cavalo branco para estabelecer um novo tempo e viesse como general e tirasse Israel do jugo da opressão romana. De repente vem Jesus falando sobre o Basileia, que é a expressão grega reino de Deus. Basileia tuteu. É chegado o reino de Deus, que é a proposta de estabelecer a extensão do reino de Deus em um governo temporário até que as pessoas estivessem preparadas para voltar para ele, conforme a proposta de João 14 e também em Apocalipse, que fala sobre esse reino preparado para a Nova Jerusalém, que é subida aos céus como uma noiva preparada para receber o seu esposo. Fala também da Nova Jerusalém que desceu sobre a terra. Mas essas perspectivas escatológicas a gente vai ver em um outro momento. Vamos então voltar aqui. A primeira base que Jesus tinha que estabelecer com seus discípulos era colocar uma nova mentalidade sobre eles. E aí começa a base da formação. O texto diz assim, o texto aqui de Marcos 3,14. Jesus chamou os 12 para andarem com ele. Uma formação praticamente acadêmica, social e espiritual. E essa intervenção de Jesus na vida desses discípulos faz com que eles caminhem tirando a visão voltada para apenas o reino deste mundo, apenas para as questões dessa terra. Não é à toa que Jesus, ao longo dos 3 anos, tem uma dificuldade para lidar com os discípulos que eles pensam assim:
Já que nós somos os primeiros chamados, nós temos direito a sentar na mesa, um do lado direito, outro lado esquerdo. Então eles tinham essa perspectiva. E Jesus, então, ao longo desses anos, ensina para eles que os reinos deste mundo são assim, mas entre eles não seria dessa forma. Antes, aquele que quisesse ser o maior deveria se considerar o menor. E o maior no reino de Deus não é o que é servido por muitos, é o que serve a muitos. E Jesus desenvolveu isso com uma prática muito grande. Jesus, como pedagogo, como um didático que era, quando a gente olha, por exemplo, em João capítulo de número 13, quando Jesus celebra a última ceia com os discípulos e lava os pés deles, Jesus está ensinando ali sobre o princípio da humildade, preparando esses discípulos para exercer uma atividade ministerial que abarcasse todas as necessidades das pessoas que estavam ali em sua volta. Vamos então perceber a primeira lição que podemos extrair deste texto de hoje e dessa ministração. A primeira delas é que não podemos estabelecer uma base sólida nova se estivermos ainda nos fundamentos rudimentares e que já estão ruídos. A segunda é que o tempo com Jesus faz toda a diferença na nossa formação como discípulos dele para causarmos o impacto que ele causou nos dias que nós vivemos. Jesus era desprovido de toda a paixão do sentimento religioso, mas tinha uma visão muito humana e espiritual. Era a intervenção direta de Deus na vida das pessoas. Haja visto, quando as mulheres eram libertas, os homens eram libertos, eles queriam andar ao lado a lado com Jesus. Mas a proposta de Jesus não era a centralização dos milagres. A gente vai ver em um outro vídeo falando aqui sobre qual a ênfase do ministério de Jesus. Mas vamos perceber aqui. Primeiro, desconstruir ao longo desses 3 anos a velha base desses discípulos e estabelecer a nova mentalidade que Jesus estava trazendo para eles. Jesus veio para libertar os cativos. Então eles tinham que ter uma visão libertadora, mas não podemos libertar ninguém se nos sentimos presos, não é mesmo? Então o que é que acontece? Jesus começa a exercer nesses discípulos uma intervenção para que a mente deles estivesse completamente desprovida do mesmo sentimento religioso que predominava a sinagoga e que predominava no templo naquela época. Então Jesus, ele traz esse entendimento. O tempo que Jesus passa com eles, vamos colocar aqui como uma formação, a forma acadêmica de nos preparar e de nos lidar com os nossos problemas e com os dilemas do povo. Preste bem atenção que o estágio que eles fazem, eles passam tempo com Jesus, eles recebem ensino e eles têm um estágio com prática daquilo que eles faziam. O texto diz assim, olha, e Jesus chamou os 12 para estarem com ele e os enviou para pregar o evangelho. Quando Jesus orientava, Jesus dizia, agora vocês vão lá e façam. Vamos perceber assim a forma como Jesus preparou essa turma, é uma forma extraordinária. Se praticarmos esse princípio aqui, a gente vai talvez não ter o mesmo resultado no mesmo tempo que as pessoas esperam. A ênfase de Jesus nunca foi reunir multidões. Embora as multidões estivessem com Jesus, mas o tempo que Jesus dedicava maior era ao ensino desses líderes e à preparação deles. O evangelho chegou aos outros continentes não foi por causa das multidões que se reuniam em torno de Jesus. Não foi pela multidão que estava em torno dos milagres. Não foi pela multidão que presenciou ressurreições. O evangelho alcançou o mundo por causa daqueles que andavam e recebiam a instrução de Jesus. Ou seja, hoje precisamos também dedicar um tempo maior na preparação da liderança daqueles que vão nos suceder. É difícil quando nós entendemos pastores, líderes que chegam a determinada fase da vida e eles não querem passar o bastão para outros, não querem preparar a segunda geração, não querem incentivar outros a substituírem e fazerem melhor do que eles faziam. Não foi à toa que Jesus disse que nós, os seus discípulos, faríamos obras maiores do que as que ele fez. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Primeiro, base. Para receber uma instrução que nos leve a lugares de contento e a solidez, precisamos abrir-nos para o novo ensino, para a instrução. Segundo, precisamos passar tempo nesta aprendizagem, ou seja, nos abrir para aprender, nos abrir para novos conhecimentos e novas bases para que nós construamos uma proposta de evangelho baseada no coração e baseada na visão de Jesus.
Terceiro, precisamos ter disposição para sermos enviados quando o Pai nos enviar. Não é de qualquer jeito. É preciso ter tempo com Jesus para que aprendamos a forma como ele agia, olhemos como ele via e façamos como ele fez. Espero que nessa palavra de hoje você tenha sido construído um pouco mais e assim continuaremos por aqui. Aproveite, se você ainda não segue o canal, vá lá, dá um like primeiro, porque você envia essa notícia para a plataforma e isso é muito importante para a gente aqui. Segundo, assine todas as inscrições e não esqueça de apertar aquele sininho, porque assim você fica sendo notificado em primeira mão todas as vezes que nós tivermos vídeo novo publicado, tá bom? Até o próximo encontro, um forte abraço, até lá.